porque nossos esforços não podem nos salvar? A resposta é de fato muito simples. Somos pecadores desde o nascimento, e aquilo que consideramos ser a nossa própria justiça, as coisas que achamos que são corretas, são vistas por Deus como trapos de imundícia. Observe o que diz a palavra. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmos capítulo 51, versículo 5 NVI. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías capítulo 64, versículo 6 NVI. O ponto principal da questão é que Deus não tem comunhão com o pecado, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês, e não atenda às suas orações. Isaías capítulo 59, versículo 2 NTLH. O problema reside em nossa perspectiva. Muitas vezes, achamos que podemos fazer o que é certo por nós mesmos, sem a direção de Deus. No entanto, o que é realmente certo geralmente é o oposto do que a nossa natureza pecaminosa deseja. Para nós, o que é errado passa a ser visto como normal e até mesmo certo. Confuso? Veja este exemplo. Imagine um porquinho. Para ele, é completamente natural e correto rolar na lama, fuçar na sujeira, comer lavagem e ter um mau cheiro. Esta é a vida dele, ele está sendo correto para um porco. Quando você ou eu vemos isso, sabemos que é nojento. Evitamos aquela sujeira e mau cheiro. No entanto, o porquinho é tão bonitinho que gostaríamos de pegá-lo, mas não conseguimos chegar perto por causa do fedor e da imundície. Se o porco pudesse falar, talvez ele dissesse: por que esse humano não quer chegar perto? Sou tão correto, como lavagem, rolo na lama, e esse cheirinho, esse cheirinho é o melhor que já consegui ter. E ele não quer nem se aproximar. Para o porco, a sujeira é normal, mas para nós, não é. Mas nós o amamos. Queremos pegá-lo, abraçar e carregá-lo. O que fazemos então? Tiramos o porquinho do chiqueiro, damos um belo banho para remover toda a sujeira, levamos para casa e lhe oferecemos uma boa alimentação. Assim, podemos ficar perto dele sem problema algum. Nosso problema com Deus não somos nós mesmos, mas sim os nossos pecados. Deus não pode ter comunhão conosco por causa do pecado, da mesma forma que não ficamos perto do porquinho por causa da sujeira. No entanto, Deus nos ama tanto que Ele nos quer. Por isso, Ele nos dá a sua vida, nos lava do pecado e nos alimenta com sua palavra, assim como faríamos com o porquinho. Portanto, Deus nos quer. A pergunta é: será que queremos sair do chiqueiro? Afinal, para nossa carne, a vida na sujeira parece tão normal. A compreensão desta verdade é a base de todo o Evangelho, pois, se não entendermos que somos inerentemente incapazes de agradar a Deus por nossos próprios méritos, jamais entenderemos a profundidade da graça. A Bíblia nos mostra que a incapacidade humana de alcançar a santidade não é um defeito de fábrica, mas sim o resultado da queda de Adão e Eva. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, esclarece esta realidade de forma irrefutável. Ele afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 explica que não há exceção. Não importa se você é o homem mais religioso da cidade, se faz muitas obras de caridade ou se nunca roubou. A mancha do pecado é universal. É como um vírus que infectou toda a humanidade desde o princípio, e ninguém nasce imune a ele. E, como já vimos, a justiça que tentamos produzir por nós mesmos é inaceitável. É por isso que todas as religiões que se baseiam em fazer para ser aceito, estão fadadas ao fracasso. Nenhuma quantidade de boas ações pode anular a natureza pecadora que ainda está no chiqueiro. A lei de Deus dada a Moisés não veio para nos salvar. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz claramente que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei é ser um espelho. Ela nos mostra quão sujos e fedidos estamos, ela nos revela o quanto somos injustos, ela nos prova que não podemos cumprir o padrão divino. A lei é perfeita, mas nós somos falhos. Se você quebrar apenas um ponto da lei, você se torna culpado de quebrar toda a lei. Tiago capítulo 2, versículo 10 ensina: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente.
Esta é a nossa condenação. É o diagnóstico terminal da humanidade. Somos pecadores, incapazes de nos limpar, e a lei apenas confirma nossa incapacidade. É nesse ponto de desespero humano que o Evangelho brilha como a única esperança. É aqui que entendemos a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. Se não podíamos nos limpar, precisávamos de alguém que fosse limpo, que não tivesse a natureza pecadora e que pudesse pagar o preço por nossa sujeira. Jesus é o único que se encaixa neste papel. Ele nasceu sem a mancha do pecado original. Ele viveu uma vida perfeita, cumprindo toda a lei de Deus, Tiago capítulo 2, versículo 10, sem quebrar um único mandamento. Ele era o único ser humano que não precisava de banho, pois nunca se sujou na lama do pecado. E o que ele fez com essa perfeição? Ele a ofereceu em nosso lugar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, afirma que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A morte de Jesus na cruz não foi uma tragédia aleatória, foi o plano perfeito de Deus para resolver o problema da nossa sujeira. Ele recebeu o castigo que era nosso, a separação de Deus, a morte eterna, para que pudéssemos receber o que era dele, a pureza, a vida eterna e a comunhão com Deus. A analogia do porquinho se encaixa perfeitamente aqui. Nós, o ser humano, ao ver o porquinho, tomamos a iniciativa de tirá-lo da sujeira. O porco não se levantou e pediu um banho, ele estava feliz em sua lama. Da mesma forma, Deus tomou a iniciativa de nos salvar não porque clamamos por pureza, mas porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. A salvação, portanto, é um presente completo, uma obra terminada feita por Deus através de Cristo. É a graça. A palavra graça significa favor imerecido. Não é algo que ganhamos por esforço, é algo que recebemos por fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 até 9, é talvez o versículo mais claro sobre isso. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse por esforço, se o porco tivesse que se esfregar no poste de madeira até ficar limpo, teríamos algo para nos gabar. Diríamos: fui salvo porque me esforcei mais do que o vizinho, fiz mais obras de caridade. Mas a graça elimina toda a possibilidade de orgulho. Quando somos salvos, a única coisa que podemos fazer é nos curvar em gratidão e louvar aquele que nos amou e nos limpou. A obra de Jesus não apenas nos limpa, mas também nos veste. Deus nos dá a justiça de Cristo. Isso significa que, aos olhos de Deus Pai, somos vistos como se tivéssemos a mesma pureza perfeita de Jesus. É uma troca maravilhosa, nossa sujeira pelos trajes reais da sua justiça. O profeta Isaías expressou isso lindamente: Eu me alegro plenamente no Senhor, a minha alma exulta no meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Isaías capítulo 61, versículo 10. Quando Deus nos resgata do chiqueiro, ele não nos deixa voltar para lá. A vida cristã após o banho é um processo chamado santificação. A santificação é o processo diário de viver como a nova criação que somos em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 fala sobre isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Viver a vida nova significa que, embora ainda sintamos a atração da lama, a carne, o pecado, não somos mais escravos dela. Temos o poder do Espírito Santo habitando em nós, para nos ajudar a resistir à vontade de voltar para o chiqueiro. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos encoraja: Por isso lhes digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A questão final sempre retorna: será que queremos sair do chiqueiro? Muitos estão tão acostumados à lama que pensam que a liberdade é um fardo. Eles não veem a sujeira como um problema, mas como um conforto. O porco, na sua natureza, prefere a lama. A pessoa, na sua natureza pecaminosa, prefere o pecado. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir remorso por ter sido pego, é mudar de ideia sobre a lama. É concordar com Deus que o pecado é nojento, e que a pureza é o padrão. Arrependimento e fé andam juntos. Primeiro, nos arrependemos, mudamos de ideia sobre o pecado. Depois, cremos. Confiamos em Jesus como nosso único limpador e salvador.
A salvação não é a metade de um banho que você começa e Deus termina. É um banho completo que Jesus oferece gratuitamente. A obra dele na cruz foi completa. A única coisa que nos resta fazer é aceitar o convite, sair do chiqueiro e deixar que ele nos lave. É um convite de amor, de um Deus que nos deseja em sua presença, limpos e alimentados por sua palavra. Não há nada que você possa fazer para ganhar esse banho, e nada que você possa fazer para merecê-lo. É tudo pela graça, tudo por ele, e tudo para a glória dele. A vida cristã é a resposta de gratidão a este presente inestimável, vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, uma vida que honra aquele que nos tirou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Não volte à lama. A verdadeira liberdade está na pureza que ele oferece. Se gostou do assunto, deixe o seu like e se inscreva para mais vídeos.